esta declaração não foi feita a um povo piedoso e orante, que se mantinha perto de seu Deus, mas foi dita ao Israel idólatra, aqueles que, depois de terem bebido da fonte de águas vivas, desviaram-se para beber as gotas que se encontravam em cisternas rotas. Foi dita a um povo que, depois de ter provado as coisas boas de Deus e conhecido os altos privilégios da religião verdadeira, ainda assim se desviou com as nações do mundo, abandonou o Deus de Jacó, fez para si imagens esculpidas que não eram deuses, provocou o Senhor ao ciúme e o moveu a ira contra eles por causa de seus pecados. Essas palavras de maravilhosa misericórdia não foram ditas à nação de Israel enquanto vivia perto de Deus, que, apesar disso, teria pecados pelos quais lamentar e ser perdoado, mas elas foram endereçadas a uma nação bruta e tola, a um povo prostituta, que havia cometido maldade com todos os ídolos dos pagãos, aqueles que haviam oferecido incenso em suas colinas aos deuses falsos, que haviam feito seus filhos passarem pelo fogo de Tofete, no vale dos filhos de Inom, a homens que estavam cheios de pecados abomináveis e repugnantes, homens que haviam cometido os crimes de Sodoma, e se curvaram a Baal e Astarote. Esta promessa foi feita àqueles que haviam se afastado de Deus, não porque se arrependeram, e porque creram, mas simplesmente inteiramente pela graça soberana de Deus, porque, tendo colocado sua afeição sobre eles, ele não se afastaria deles, porque, tendo jurado a seu pai Abraão que abençoaria sua semente por mais, ele ainda se lembrava deles. Ele não os esqueceu, apesar de eles terem se esquecido dele por dias sem número, mas lhes providenciou um Salvador, e agora lhes envia, pela boca de seu profeta, esta garantia confortável: apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Volta para mim, porque eu te reme. Aceitaremos este texto conforme ele for se abrindo para nós gradualmente, portanto, daremos a vocês os pensamentos à medida que eles nos vierem à mente. A primeira é que os pecados de um homem podem ser realmente perdoados muito antes que ele se saiba, pois está escrito: apaguei as tuas transgressões como a névoa. Se eles soubessem, não haveria necessidade de contar a eles. Se eles entendessem em seus corações que suas transgressões foram apagadas, que necessidade teriam de um profeta para vir e dizer-lhes que era assim? Muito antes de um homem saber que suas transgressões foram perdoadas, Deus pode tê-las perdoado e apagado. Não digo que um homem receba perdão real em sua própria alma, ou um senso de justificação, sem saber disso. Não posso acreditar, como alguns, que um homem pode nascer de novo sem estar ciente disso. Sei que nunca houve um nascimento natural sem dores e sofrimentos, e estou igualmente certo de que nunca haverá um nascimento espiritual sem algum sofrimento e algumas agonias. Um homem não deve nascer de novo quando está dormindo, ele deve saber disso, e saberá em algum momento ou outro de sua vida, não constantemente, pode ser, mas, no entanto, ele saberá, mesmo que seja apenas por uma hora, que ele é um filho de Deus. Acho que aquele que nunca teve um minuto de certeza, nunca teve fé. Aquele que nunca soube que era um filho de Deus, que nunca pôde dizer: eu creio em Jesus, nunca pôde ver seus pecados apagados, penso que tal pessoa não sabe o que é fé. Ela pode durar por um tempo tão curto, mas se for uma certeza real, ela brota da fé verdadeira, e o homem é salvo. Mas um homem pode ter seus pecados apagados antes que ele perceba, e eles podem ser apagados quando ele não acredita que eles são, e apagados quando ele está cheio de dúvidas sobre o ponto. Sim, eles podem ser perdoados mesmo quando ele não pode ser persuadido de que eles realmente são. Posso lhe contar sobre pessoas que, no mais íntimo da minha alma, acredito serem os sujeitos da graça divina, posso ver nelas as marcas do poder de Deus, ele as convenceu do pecado, elas são humildes, são penitentes, são devotas, sentem sua culpa, confessam-na, ainda assim, elas têm uma nebulosidade sobre suas visões da expiação, e disso surge uma grande escuridão de espírito. Elas não podem ver o plano de salvação, e porque não podem ver o plano, elas não têm, portanto, um senso alegre da coisa em si, mas se essas pessoas morressem em breve, estou bem certo de que, antes de partirem desta vida, Deus lhes daria um vislumbre de sol que todas as nuvens se dissipariam, e elas seriam capazes de entrar no céu, cantando enquanto atravessavam o rio Jordão: Cristo está comigo, a morte não é nada. Cristo está comigo, Ele é meu ajudador e meu apoio. Muito antes que percebam, seus pecados são perdoados.
Além disso, há uma doutrina muito escandalizada por certos professores e rejeitada por muitas pessoas, mas na qual acredito firmemente. Quero dizer, a doutrina da justificação eterna e completa de todos os eleitos na pessoa de Cristo Jesus. Parece-me que, quando o fiador divino pagou nossas dívidas foram quitadas, que, quando ele tomou nossa culpa sobre sua cabeça e sofreu por nós no Calvário, nossos pecados foram naquele momento apagados. Alguns dirão, mas os pecados não existiam então. Não, eles não existiam, exceto na presciência de Deus, mas o Deus presciente tinha todos esses pecados escritos no livro de sua presciência muito antes de serem cometidos, e pelo sangue de Cristo, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, ele apagou para sempre os crimes e pecados de todo o seu povo da aliança, de modo que todo aquele que será salvo no final foi justificado em Cristo quando morreu. Os pecados de todos os que serão salvos foram expiados por Cristo, embora eles não saibam nada sobre isso até que Deus os revele a eles, por seu Espírito, no momento em que exercem fé no Senhor Jesus Cristo. Se a dívida foi paga, então certamente um recibo completo foi dado. Se o crime foi então colocado sobre a cabeça de Jesus, e ele foi então punido por isso, certamente então o crime deixou de existir. Se você disser que o crime não existia, por que não foi cometido? Por outro lado, eu lhe diria que Cristo morreu por ele antes que fosse cometido. Portanto, estamos certos em dizer que ele foi apagado antes de ser cometido. Recebi meu perdão quando acreditei, mas ele foi comprado quando Cristo morreu. Na pessoa de Cristo eu estava tão completamente, e tão verdadeiramente, aos olhos de Deus, justificado então como estou agora, mas eu não sabia disso, não me foi revelado, eu não podia me alegrar nisso, eu não podia ser abençoado por isso. O perdão comprado pelo sangue não poderia me absolver até que eu tivesse uma noção disso. O perdão de Cristo não poderia me redimir da prisão do pecado até que eu soubesse sobre isso, mas ainda assim foi virtualmente dado. Quando o preço do resgate foi pago, a liberdade foi realmente garantida, embora o escravo ainda estivesse marcado e acorrentado ao seu remo, ele era um homem comprado, e um dia receberia sua liberdade. Oh! Seus corações não estão alegres, e seus olhos não brilham? Embora você não saiba que está perdoado, pode ser verdade que seus pecados foram apagados, embora você não saiba que foi justificado, pode ser verdade que você é aceito no amado. Oh, diz alguém, se eu pensasse que havia uma esperança ou mesmo uma chance de tal coisa para mim, eu iria a Jesus, embora meus pecados estivessem como uma rosa da montanha. Vá, então, pobre pecador, e se você não pode ler seu perdão ali, se você não pode ver a caligrafia de ordenanças que era contra você pregada em sua cruz, volte e diga que eu não falo a verdade. Houve muitos pecadores que foram a Cristo cheios de pecado, mas nunca houve um que voltou dele como ele foi. Muitos foram a ele culpados, mas nenhum foi mandado embora de sua porta sem perdão. Ele apaga, como uma nuvem espessa, suas transgressões, e como uma nuvem, seus pecados. Um homem pode ter seus pecados perdoados, então, antes que ele perceba, e um verdadeiro cristão, que veio ao Senhor Jesus, pode ter seus pecados apagados mesmo quando ele não acredita que eles são. O diabo pode fazer você acreditar em qualquer coisa. Nenhum advogado é igual a ele, embora alguns advogados tenham, sem dúvida, aprendido algumas lições em suas mãos, pois ele não só pode fazer o que é metade da verdade parecer toda a verdade, mas ele pode pegar uma mentira e dourá-la com a verdade. Quantas vezes ele persuade um homem verdadeiramente justificado de que ele não é justificado? Muitas vezes acontece que, quando Deus perdoa um pobre pecador, o diabo virá até ele e lhe dirá que ele não está perdoado, e tanta lógica ele usará com ele, que o fará acreditar que ele não está perdoado, embora ele realmente esteja. Embora todo o crime daquele homem tenha sido perdoado há muito tempo, embora todas as suas iniquidades tenham sido lançadas nas profundezas do mar, Satanás agitará sua consciência, agitará sua alma, o amarrará com incredulidade, lançará pedras de cascalho em sua comida, o fará comer absinto e beber água de fel, como Jeremias disse, até que ele não apenas negue que já provou que o Senhor é gracioso, mas estará em tal desespero que imaginará que não é possível que ele possa ser salvo. Satanás persuadirá um homem justificado de que ele ainda está no fel da amargura e no laço da iniquidade. Não há alguns de vocês que tiveram muitos dias agradáveis,
Muitas horas doces de comunhão com Cristo, mas em algum momento sombrio o pensamento cruzou sua mente de que você pode ser um hipócrita. Afinal, desde aquela hora, você não foi capaz de se aproximar dele uma vez, e embora tenha confiado sob a sombra de suas asas, ainda não viu a luz de seu semblante. Bem, mas deixe-me dizer-lhe, irmão, o perdão não é revogado porque está oculto da vista, o perdão é tão bom quando você não o vê como quando você o vê. Um perdão é um perdão, e embora o criminoso condenado não veja o perdão, ele não é revogado. Deus cuida do nosso perdão para nós, ele não o coloca em nossas mãos, pois Satanás pode tirá-lo de nós, mas ele nos deixa ter uma cópia para ler, e embora Satanás roube a cópia, ele não pode obter o original, que está seguro nos arquivos do céu. Lá em cima, na arca de Deus, onde ele guarda as obras do universo, lá ele preserva os escritos do perdão de nossos pecados. Sim, embora eu possa duvidar se estou perdoado, se realmente estou, e eu não deveria depender tanto de minhas próprias estruturas e sentimentos como disto. Deus me disse uma vez, eu apaguei seus pecados, ele me disse isso 2 vezes, eu li em sua palavra. E embora Satanás diga que elas não foram removidas, eu creio que foram, e permanecerei firme nesta certeza, porque Deus diz, eu apaguei, como uma nuvem espessa, as tuas transgressões. Segunda, outra observação sobre nosso texto é que nada pode levar um homem a chegar a Deus tão fortemente quanto a sensação de pecado perdoado. Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem, volta para mim, porque eu te reme. Teólogos entusiasmados pensaram que os homens seriam levados à virtude pelos assobios do caldeirão fervente. Eles imaginaram que, ao bater um tambor do inferno nos ouvidos dos homens, eles os fariam crer no Evangelho, que, pelas visões e sons terríveis da montanha do Sinai, eles levariam os homens ao Calvário. Eles pregaram perpetuamente, faça isso e você será condenado. Em sua pregação, prepondera uma voz horrível e aterrorizante. Se você os ouvisse, você poderia pensar que estava sentado perto da boca do poço e ouviu os gemidos sombrios e todos os gritos dos torturados na perdição. Os homens pensam que por esses meios os pecadores serão levados ao Salvador. Eles, no entanto, na minha opinião, pensam erroneamente. Os homens são assustados para o inferno, mas não para o céu. Os homens às vezes são levados ao Sinai por uma pregação poderosa. Longe de nós condenar o uso da lei, pois a lei foi nosso aió para nos levar a Cristo, mas se você quer levar um homem a Cristo, a melhor maneira é levar Cristo ao homem. Não é pregando a lei e os terrores que os homens são levados a amar a Deus. A lei e os terrores apenas endurecem, enquanto trabalham sozinhos, mas um sentimento de perdão comprado com sangue, logo dissolve um coração de pedra. Às vezes prego o terror do Senhor, como Paulo fez quando disse, conhecendo, pois, o terror do Senhor, persuadimos os homens, mas faço isso como o apóstolo, para levá-los a um senso de seus pecados. A maneira de levar os homens a Jesus, dar-lhes paz, dar-lhes alegria, dar-lhes salvação por meio de Cristo, é, pela assistência de Deus, o Espírito, pregar Cristo, pregar um perdão pleno, livre e perfeito. Oh, quão pouco há de pregar Jesus Cristo! Não pregamos o suficiente sobre seu nome glorioso. Alguns pregam doutrinas áridas, mas não há a unção do Santo revelando a plenitude e preciosidade do Senhor Jesus. Há muito de faça isto e viva, mas não o suficiente de crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ó doce Jesus, alguns de teus discípulos não se esqueceram de ti? Alguns de teus pregadores não quase perderam o som de teu nome glorioso e mal conheceram sua pronúncia abençoada? Envia-nos mais uma vez, nós te pedimos, o espírito de amor e de uma mente sã, para que possamos pregar mais plenamente Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas agora, meus amigos, deixem-me perguntar-lhes seriamente, quando vocês já sentiram, sob um senso de pecado, a maior inclinação para vir ao Salvador? Acho que vocês responderão imediatamente, quando sentiram que havia esperança para vocês, e que ele havia apagado seus pecados. Nenhum homem virá a Jesus enquanto pensa mal dele, mas quando ele tem pensamentos doces sobre ele, então ele virá. Vocês sem dúvida já ouviram a velha figura, emprestada de John Bunyan, de um certo exército que estava dentro de uma cidade, e que foi atacado por outra hoste. O rei lá fora disse, entreguem a cidade diretamente, ou enforcarei todo o homem de vocês. Não, eles disseram, nós lutaremos até a morte,
e nunca desistiremos. Eu queimarei sua cidade, ele disse, e a destruirei completamente, e a arrasarei até o chão, e matarei suas esposas e filhos. Eu cortarei completamente a raça, e exterminarei vocês. Ah! Eles disseram, então nós lutaremos até morrermos, nós nunca abriremos as portas. Vendo que ameaças eram inúteis, ele enviou outra mensagem: se vocês apenas abrirem seus portões, e saírem até mim, eu os deixarei ir embora, bolsa e bagagem, eu darei a todos vocês suas vidas e liberdade, e o que é mais, eu os deixarei ter suas terras novamente por um pequeno tributo, e vocês serão meus servos e amigos para sempre. Imediatamente, diz a parábola, eles destrancaram os portões, e saíram cambaleando diretamente para o monarca. Essa é a maneira, pela ajuda do Espírito, de fazer um pecador vir em arrependimento a Jesus, para dizer a ele que o Senhor diz isto: eu apaguei, como uma nuvem espessa, as tuas transgressões, e, como uma nuvem, os teus pecados. Volta para mim, porque eu te reme. Venha, amado. Por que você tem medo de Jesus? Ele diz: volta para mim, porque eu te reme. Venha, irmão, ao Senhor Jesus, se você é um pecador. Eu falo com aquele que se sente perdido e culpado. Venha comigo a Jesus, pois ele apagou as tuas transgressões, como uma nuvem espessa, e, como uma nuvem, os teus pecados, e ele te redimiu. Ó! Diz alguém: não ouso entrar, ele vai desaprovar-me. Venha e experimente-o. Ele diz que te perdoou, entre pela porta, e você descobrirá que é verdade que Cristo te perdoou. Acho que vejo você de pé, olhando para si mesmo e dizendo: ó! Eu não era pior do que 10.000 tolos por ter medo de entrar, por ter medo de confiar nele, quando ele me perdoou de antemão. Eu não era pior do que ignorante, por me afastar do meu melhor amigo, como se ele fosse um leão, por me afastar do querido Jesus que havia comprado meu resgate, como se ele fosse meu inimigo. Alguém poderia pensar, queridos amigos, quando vocês são tão relutantes em vir a Cristo, que vocês estavam vindo para receber condenação em vez de vir para serem salvos. Os homens vêm de má vontade para a execução, e eles devem vir de má vontade para Cristo como vêm para o matadouro? Vocês o consideram um juiz irado, vocês têm mais ideias do meu doce Jesus, ou então vocês não se manteriam longe dele quando ele está continuamente clamando: voltem para mim, mas vocês o amariam tanto, e se alegrariam nele, que sentiriam o maior prazer do mundo em vir a ele.